Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso projeto de ensino, coordenado pelo professor Oswaldo. Para quem não me conhece, o meu nome é Natália e estarei durante esse período realizando esse trabalho, junto com os outros dois monitores, Felipe e Priscila, e esperamos desde já que seja um período de muita devolutiva, de muito resultado, tanto para nós como para vocês. Então, sem mais delongas, vamos iniciar o nosso trabalho. Hoje, iremos discutir a respeito da diferenciação conceitual de empresário, empresa e estabelecimento empresarial. Começando pelo primeiro, o artigo 966 do Código Civil de 2002 traz em seu caput que considera-se empresário quem exerce profissionalmente a atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços. A partir do caput deste artigo, nós podemos tirar certas expressões que são intrínsecas à figura do empresário. Quais são? Vamos lá. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente a atividade econômica, ou seja, aquele profissional que exerce de forma habitual a atividade econômica, ou seja, com intuito lucrativo, com o intuito de receber algo em troca a partir daquela atividade. Mas não só isso, ao passo que esse empresário ele assume essa posição, ele também assume o risco da atividade, o risco tanto técnico como econômico. A atividade essa que o caput exige que seja organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços, ou seja, está voltada à articulação dos fatores da produção, os insumos, a mão de obra, o capital, a tecnologia. Ou seja, para ser caracterizado o empresário segundo a teoria da empresa, que é esta que está esculpida no artigo 966 do Código Civil, exige-se que para se tornar empresário é necessário que este atenda aos requisitos deste dispositivo. Então, indaga-se, Natália, em relação àquela pessoa que exerce a atividade econômica de forma habitual, e seja essa atividade claramente organizada, mas que não possui o registro perante a junta comercial do município. Esta pessoa, ela pode ser considerada como empresária? Segundo a teoria da empresa, esta pessoa ela deve ser considerada empresária desde que esteja de acordo com os requisitos do caput do artigo 966. Portanto, para ser empresário não é necessário estar registrado frente à junta comercial. Mas também alguém pode se questionar, Natália, em relação ao empresário de que trata este artigo, é apenas o empresário individual ou também a sociedade empresária? Esse artigo ele se estende tanto ao empresário individual como à sociedade empresária. Ademais, é importante fazer um parêntese. Vamos lá. O empresário individual é aquela pessoa física que exerce aquela atividade econômica organizada. Mas a sociedade empresária é diferente. Por quê? Vamos lá. A sociedade empresária ela é formada por sócios. Vamos dar um exemplo prático. Por exemplo, eu, Felipe e Priscila, a gente pretende formar uma sociedade. Nós pretendemos ser sócios para explorar a atividade do couro, por exemplo, né? Então, eu, Felipe e Priscila somos 3 sócios. Fizemos uma sociedade empresária para explorar o mercado do couro, né? Então, vamos lá. Nós 3 juntos formamos a sociedade empresária. Então, essa sociedade empresária é quem será o empresário. Então, nós 3 formamos um empresário. O que isso quer dizer? 3 igual a 1. Eu sempre usei essa técnica para entender. 3 igual a 1, porque nós 3 juntos formamos um, que é a figura do empresário. Ou seja, eu individualmente, Felipe individualmente e Priscila individualmente não somos empresários, nós somos sócios. A junção de nós 3, que é a sociedade empresária, é que é o próprio empresário. Então, há essa diferenciação. Por isso,
A nossa sociedade, ela tem personalidade jurídica, enquanto que o empresário individual, ele tem a personalidade física, é pessoa física. Outra diferenciação, vamos lá. O empresário individual, como pessoa física, ele responde de maneira direta e ilimitadamente, ou seja, tem essa responsabilidade. Diferentemente da responsabilidade da sociedade empresária, porque a sociedade empresária, ela tem a responsabilidade subsidiariamente. E, dependendo do tipo societário, ainda pode ter a responsabilidade limitada. Então, essa é a grande diferença. Mas, desde já, fica claro essas características para vocês entenderem um pouco. Iremos agora para o conceito de empresa, que segue-se o seu sentido funcional. Como assim? A empresa é a própria atividade econômica organizada, exercida pelo empresário, seja ele o empresário individual ou a sociedade empresarial, para a produção ou a circulação de bens ou de serviços. Já o estabelecimento empresarial, como numa primeira leitura, numa primeira visão, muitas pessoas, a partir do sentido funcional da palavra, acredita ser, equivocadamente, que tem a ver com o que é o próprio ponto comercial, né? Muita gente acredita que estabelecimento empresarial é apenas o ponto comercial, mas não é isso. O artigo 1142 do Código Civil, ele diz que considera-se estabelecimento todo o complexo de bens organizados para o exercício da empresa, por empresário ou por sociedade empresária. Então, aqui a gente percebe um conceito mais técnico e jurídico voltado ao estabelecimento empresarial. O que isso quer dizer? Traduzindo, né? O estabelecimento empresarial é todo o complexo de bens que aquela empresa possui, seja ele material ou imaterial. Quais são os tipos de bens, por exemplo? O próprio ponto comercial, um veículo que aquela empresa tenha para fazer entrega, o maquinário, como também os imateriais, que são a marca, o nome, a própria patente, se esta empresa possuir. Então, o estabelecimento empresarial é toda a junção desses bens. O ponto comercial é também parte do estabelecimento empresarial, mas não é diretamente o estabelecimento empresarial, porque o estabelecimento empresarial é todo o complexo desses bens materiais e imateriais. Então, o ponto comercial faz parte, né? E para arrefecer ainda mais esse conteúdo, eu trouxe um julgado do ministro Luiz Felipe Salomão, do Superior Tribunal de Justiça, no qual, em uma de suas decisões, ele tratou afirmando que o estabelecimento comercial é composto por patrimônio material e imaterial, constituindo exemplos do primeiro, os bens corpóreos essenciais à exploração comercial, como mobiliários, utensílios e automóveis, e do segundo, os bens e direitos industriais, como patente, no empresarial, marca registrada, desenho industrial e o ponto. Então, assim, diante de toda essa explanação, a gente pode concluir que empresário, empresa e estabelecimento empresarial são conceituações diferentes, mas que relacionam-se entre si.